Boa noite a todas, sejam muito bem-vindas ao episódio 6 do DonaCast, o podcast da saúde da mulher. E hoje uma coisa nova, pela primeira vez estamos ao vivo no meu canal do YouTube e, como sempre, ao vivo em todos os canais da plataforma Erenews. Hoje, no episódio 6, um assunto que é de extrema importância para todas vocês, em qualquer idade, dos 14 aos 75 anos, que é o bem-estar do intestino e a sua relação com a saúde ginecológica. Muitos de vocês, eu acredito, que nem saibam que o intestino é tão importante para o bem-estar da saúde de vocês, mulheres. Eu me refiro principalmente à parte da flora da vagina e aos hormônios. Mas, como eu vou falar de intestino, eu tenho que orientar um pouquinho vocês a respeito do que é a flora intestinal e para que ela serve. Quando eu pergunto isso para as minhas pacientes na clínica, a resposta é muito curta. E a maioria de vocês tem a ideia de que o intestino basicamente tem uma função: fazer a digestão dos nutrientes, dos alimentos que nós ingerimos. E ponto final. Enganam-se vocês. E aí começa a primeira coisa interessante de hoje. O intestino, há muitos anos, já é considerado como o segundo cérebro. Tal é a importância que ele tem. Principalmente porque, para vocês terem uma ideia, o intestino produz, no intestino é produzida 85% da serotonina, que é o neurotransmissor que deixa vocês mais calmas, mais tranquilas, menos ansiedade. E pelas conexões que o intestino tem, a serotonina sobe para o cérebro e lá ela faz a sua principal atuação. Mas também o intestino tem uma função primordial com a imunidade. 60% a 75% das células imunológicas do nosso corpo estão no intestino. Vocês sabiam disso? Para tu ver como é muito importante a função que ele exerce no nosso corpo, em especial no corpo de vocês. E quando nós chamamos de flora intestinal, ou microbiota intestinal, ou microbioma intestinal, eu estou me referindo à quantidade de bactérias absurda que existem no intestino. A flora, ela é composta, além de bactérias, por fungos, vírus, que perfazem uma totalidade de mais ou menos 100 trilhões de micro-organismos. Tem muito mais micro-organismos no intestino do que células no corpo. E o equilíbrio desta flora intestinal vai fazer com que a saúde de cada um de nós, e em especial de vocês, mulheres, ande melhor. Nós temos, vamos dividir em dois lados. Um lado, a flora intestinal boa, isto é, aquela que traz muito benefício para nós, e do outro lado, a flora intestinal que é ruim, a maléfica, e que esta, predominantemente, está no intestino grosso. Tá, mas aí vocês podem estar perguntando, sim, mas tu é ginecologista e por que você vai falar sobre o intestino? Os estudos cada vez demonstram mais a importância que o intestino tem na vida da mulher. E agora eu vou dizer um nome que muitas de vocês vão acreditar que está vindo de fora do planeta. Estroboloma. Guarda bem este nome. Estroboloma. Isto se refere às bactérias que vivem no intestino e que ajudam a metabolizar, excretar ou biotransformar o estrogênio de vocês. Falei em outros episódios do DonaCast que o estrogênio é o principal hormônio da vida de vocês. Então veja, ali dentro do intestino, nós temos uma enormidade de bactérias que ajudam a fazer com que o estrogênio que vocês produzem atue de forma mais adequada. Então, sempre que eu estou com um estroboloma
isto é, as bactérias que metabolizam estrogênio, em equilíbrio com a flora intestinal, a ação dos hormônios de vocês será muito mais equilibrada, muito mais controlada. Quando o estrogênio é produzido, etc., ele passa pelo fígado e ali no fígado ele sofre o que a gente chama de conjugação. E ele é como se recebesse uma etiqueta onde sinaliza esse estrogênio que ele vai para o intestino e lá no intestino, através desta sinalização, as bactérias sabem que ele tem que ser eliminado. Ok? Pois o estroboloma, as bactérias que vão trabalhar em cima do estrogênio, elas produzem uma enzima chamada beta-glucuronidase. Essa bactéria faz o quê? Ela tira essa etiqueta do estrogênio, ela tira essa sinalização do estrogênio, fazendo então com que aquele estrogênio que seria eliminado do corpo de uma forma natural, fisiológica, se mantivesse no corpo, entrasse novamente na corrente sanguínea e voltasse a atuar por mais tempo na vida de vocês. Sim, isso não é bom? Não. E inúmeras vezes isso é maléfico para a mulher. Os níveis de hormônios, eles têm que estar equilibrados. Se o estroboloma estiver desequilibrado, vocês terão uma quantidade muito maior de estrogênio circulando no corpo de vocês. E aí pode começar a aparecer e ser um dos fatores importantes na gênese de muitas doenças ginecológicas, que tem uma predominância estrogênica. Isso é, onde o estrogênio nessas doenças está numa quantidade, numa concentração maior. E aí vem a endometriose, a síndrome dos ovários policísticos, a resistência à insulina, que não é especificamente ginecológica, mas também tumores que podem ter uma interferência do estrogênio de vocês. Aí vem o câncer de mama, vem também os cânceres de endométrio e o câncer de ovário. Então, primeira coisa que vocês têm que guardar hoje, o intestino tem uma importância enorme na vida hormonal de vocês. Quando chega na menopausa, onde os estrogênios são produzidos em menor quantidade pelo ovário, essas bactérias que eu disse para vocês que produzem a beta-glucuronidase, elas têm que ser reequilibradas. Porque a mulher, perto do climatério e da menopausa, começa a diminuir os hormônios. Okay? Então, a gente vai modular esse intestino a fim de que essas bactérias deixem, numa quantidade de certa forma adequada, que esse estrogênio permaneça um pouco mais na corrente circulatória para que vocês tenham menos sintomas do climatério e principalmente da perimenopausa. Se a gente falou em flora intestinal, estou falando em estroboloma para vocês, que é algo absolutamente novidade. De que forma nós podemos equilibrar a nossa flora intestinal? E, consequentemente, o estroboloma também. E, por conseguinte, equilibrar mais os hormônios de vocês e uma relação direta que as bactérias do intestino têm é com a flora da vagina. No intestino tem alguns tipos de bactérias, são inúmeros tipos de bactérias, tem fungos, tem vírus. Na vagina também existe uma relação de interdependência com essa flora do intestino. Portanto, quanto mais equilibrada ela for, mais adequada será a resposta imunológica de vocês às infecções, como Cândida, como Gardnerella, inclusive as defesas que a vagina de vocês tem serão mais adequadas quando a flora do intestino estiver equilibrada. E como é que a gente faz isso?
Hoje na clínica, todo dia, todo santo dia, eu pergunto para as minhas pacientes como é que está a alimentação, quanto vocês comem de doce. 70% a 80% responde que come médio ou muito. Pois então, uma das coisas que mais estraga, mais acaba com as defesas do intestino é o doce. Qualquer tipo de doce. Porque entrando lá, o doce ele é metabolizado e quem ingere esses doces são as bactérias ruins. Então, qualquer pessoa que estiver com uma ingesta aumentada de doces, de açúcar, desses tipos de alimentos, está, ou mais ou menos, com uma flora do intestino disbiótica. Então vocês vão ouvir falar muitas vezes em disbiose. Isto é um desequilíbrio da flora. O normal é que nós tenhamos mais bactérias boas e menos bactérias ruins. Os disbióticos é o contrário. É um aumento do número dessas bactérias ruins. O açúcar é fundamental para isso. Ele faz com que cresçam essas bactérias numa quantidade enorme. Da mesma forma que o álcool, mesmo ingerido em doses menores, o álcool ele afeta a variedade das bactérias do intestino. E ele interfere também diretamente na diminuição dos ácidos graxos de cadeia curta, que tem uma função extremamente importante para a defesa imunológica. Portanto, dois fatores importantes que hoje são cada vez mais aceitos na nossa vida social. A gente vive muitas vezes para ter nossas recompensas comendo um doce. A gente vai para uma festa e bebe. Saiba que isso vai influenciar diretamente o funcionamento do teu intestino. O terceiro fator que é muito importante no desequilíbrio do estroboloma é o estresse. Quantas de vocês andam estressadas, andam com mais ansiedade, andam dormindo menos? E esses fatores, eles também interferem. Eliminando, diminuindo sobremaneira a quantidade das bactérias boas. E aí vem uma cascata de problemas que podem acontecer com o decorrer do tempo. Entre eles, as mulheres começam a ter mais estufamento, mais distensão da barriga, produção de gases, mudança do hábito intestinal. Preste bem atenção nesses que eu já falei e neste agora. Mudança no formato ou na frequência das evacuações. Todos esses são sintomas de uma disbiose intestinal, de um desequilíbrio da flora. O que vai, se for perpetuado esse desequilíbrio, levar a doenças e um estado de inflamação do seu intestino. E essa inflamação, hoje a gente sabe que cronicamente mantida, pode inclusive desencadear inúmeras outras doenças. Entre elas, depressão, Alzheimer, demência, problemas cardíacos, resistência à insulina, diabetes e outras alterações cardíacas. E, especificamente para a saúde de vocês, piora dos quadros da endometriose, piora do quadro da síndrome dos ovários policísticos e piora especialmente num grupo de mulheres muito grandes, que são as mulheres dos 40 em diante e que passam pela menopausa. As mulheres com insuficiência ou deficiência hormonal. É fundamental, eu falo todo dia na clínica, que vocês têm que equilibrar o que comem. E nós podemos dividir os alimentos que são saudáveis para o intestino em pré-bióticos,
que são todas as sementes, as frutas, os feijões, lentilhas, grão de bico, alho, cebola, aspargos, aveia, girassol, todas as sementes. Isto parece até um pouco assim ridículo, mas é o que nós necessitamos comer para ter uma saúde intestinal e fundamentalmente ginecológica equilibrada. Porque se eu vou tratar uma mulher que precisa fazer a reposição hormonal e ela está 8 quilos acima do peso, ela usa um remédio para pré-diabetes, outro remédio para tireoide, o intestino dela não funciona bem, ela está me dizendo, ela está me mostrando que ela já é disbiótica, que ela já está desequilibrada do ponto de vista intestinal. Então, eu vou dar um hormônio para ela usar, para melhorar os calorões, para melhorar a ansiedade dela. Agora, se o intestino não estiver bem, se ela tiver com muito mais bactérias ruins no intestino, essa reposição que eu vou dar para ela não terá o mesmo efeito do que se ela tivesse com o peso normal, fizesse 4 vezes por semana exercício, tomasse 2 litros de água por dia, comesse uma quantidade pequena de açúcar e de lactose. Doutor, mas então o senhor quer que pare de comer essas coisas, que eu não tenha mais alegria na minha vida? Claro que não. Nós precisamos, à medida que o tempo passa, ir nos readequando às novas necessidades. E hoje eu digo sempre para as minhas pacientes, descasca mais, desembala menos. Hoje é o 6º episódio do DonaCast. Em todos eles eu falei sobre dieta, a importância da alimentação. E a forma mais certa, mais correta de regular o estroboloma e a flora intestinal é através dessa alimentação. Ou, se vocês quiserem, uma dieta mediterrânea também. Precisamos, além de tudo, tomar de 2 a 3 litros de água por dia. E essa modulação que nós vamos fazer no intestino e que é necessário fazer, se aplica também para as mulheres que têm endometriose. Não adianta eu dar um tratamento, que seja ele um anticoncepcional ou não, para ela não menstruar, e esquecer do resto, o que na maioria das vezes é feito. Não, o tratamento para endometriose é parar de menstruar. E o restante? Se eu estou mostrando para vocês que esse desequilíbrio gera um aumento da quantidade de estrogênio e o estrogênio é ruim para a endometriose, eu não estou fazendo um tratamento completo. Eu não estou fazendo um tratamento amplo. Da mesma forma para a síndrome dos ovários policísticos. E também, da mesma forma, se aplica para o lipedema, que é um problema que muita mulher tem aparecido ultimamente, que é uma alteração na gordura, principalmente da perna, da coxa e do quadril. Então, além desses fatores que eu disse que são muito importantes, o exercício desempenha outro papel fundamental. Se eu disse para vocês que o álcool diminui a quantidade de bactérias no intestino, as bactérias boas, que ele diminui os ácidos graxos de cadeia curta, o exercício é o contrário. Então não é de graça que a gente fala e toda hora está batendo na tecla para terem uma vida mais saudável, uma vida com mais exercício, uma vida com uma alimentação menos inflamatória. Isso é fundamental para levar uma vida mais saudável. O exercício, quando vocês fizerem isso, vocês estão diretamente aumentando a quantidade de bactérias boas, vão estar aumentando os ácidos graxos de cadeia curta, e tudo isso melhora diretamente o bem-estar de vocês. Melhora muito a imunidade de vocês. Terão menos infecções de cândida, menos infecções de Gardnerella. Vocês terão o efeito melhorado, turbinado dos hormônios que vocês usam para a menopausa, quando a flora intestinal estiver equilibrada.
Então veja que são coisas simples, que vocês podem começar a fazer hoje, assim que terminar o podcast. E para lembrar vocês, quem está agora ao vivo me acompanhando, quem está pelo meu YouTube, agradeço muito. Quem está na plataforma do Erenews, pega meu Instagram, começa a me seguir. E, para todas vocês, terminei o DonaCast de hoje, vou estar na minha página do Instagram durante 20 minutos respondendo as dúvidas de vocês. E, se quiserem fazer algum comentário agora ou mandar alguma pergunta sobre esse tema, pode mandar que eu vou responder ao vivo. Então, eu considero de extrema importância esse entendimento que a saúde ginecológica ela está muito além da flora vaginal, do útero, do ovário, das mamas. Ela é uma saúde integrada com os outros sistemas. Eu tenho que deixar você, mulher, equilibrada do ponto de vista da flora intestinal, do ponto de vista emocional e também valorizando muito a questão do sono. Quanto menos vocês dormem, maior é a produção de insulina, menor é a produção de cortisol de vocês e desequilibra uma série de sistemas em cascata. E aí vocês começam muitas vezes a apresentar sintomas como cansaço, uma fadiga crônica, uma diminuição na produtividade, na memória, na cognição e, consequentemente, por tudo isso, piora muito a flora intestinal. E através desse desequilíbrio, através da presença da disbiose, muitas outras alterações intestinais pioram. Síndrome do intestino irritável, a colite ulcerativa, doença de Crohn, todas elas vão piorando. Por quê? Como eu falei que o intestino tem uma ação na imunidade, tem uma ação no bem-estar emocional pela produção de serotonina, se as bactérias ruins crescem demais, o que acontece com o intestino? Ele começa a ficar permeável demais. E aí bactérias que estão ali no tubo intestinal saem dali, acabam caindo na corrente circulatória e levam muitos nutrientes. Então, pessoas que têm essa disbiose, têm um estroboloma ruim, têm uma parte hormonal muito ruim e geralmente podem ter associados carências de vitaminas e carências de nutrientes. Então, a dica é simples. É muito simples. O problema é vocês fazerem. Ou melhor, o problema é vocês manterem esta mudança. Da mesma forma que a gente ajuda as pacientes a emagrecer, simplesmente mudando a dieta e fazendo entender que é necessário essa mudança para que tu tenha o resultado que você quer. Ah, não, doutor, mas eu queria usar a canetinha emagrecedora. Eu posso te dar a caneta emagrecedora, embora eu não dê, porque eu não acho adequado, a não ser em casos selecionadíssimos. O que você tem que fazer é a mudança do teu pensamento. É a mudança da tua atitude perante este problema. Então, se vocês têm esses sintomas que no começo eu falei, estufamento, dor embaixo da barriga, gases, náuseas, dores de cabeça, alergias, infecções seguidas, mudança do hábito intestinal, isso está gritando aos olhos de vocês que existe certamente um processo de disbiose, de desequilíbrio na flora normal e no estroboloma, que é uma fábrica metabólica de estrogênio dentro do corpo de vocês. A minha dica para todas que estão assistindo, todas, optem pelo mais simples, optem pelo mais saudável. O objetivo do DonaCast é sempre trazer alguma coisa de útil que vocês possam fazer assim que terminar o episódio.
E hoje vocês podem fazer isso. Diminuam o álcool. Ninguém está mandando para parar. Ninguém está mandando parar de comer doce. Mas vamos diminuir, vamos reequilibrar isso. Porque vocês vão conseguir dormir melhor. Vocês vão conseguir terem mais energia. O que eu vejo muito na clínica é come doce, está cada vez mais cansado. E não relaciona isso ao doce. Sim, ele é o maior sequestrador de energia. Claro que nós precisamos tomar uma atitude para mudar isso, não deixar que cada vez vocês fiquem pior. E, equilibrando o estroboloma, vocês terão saúde hormonal, vocês terão saúde íntima, vocês terão desempenho melhor, menos sinais de estresse, menos quadros de ansiedade e depressão. A serotonina, que tantas mulheres precisam e usam muito antidepressivo, para quê? O que o antidepressivo faz? Aumenta a serotonina no cérebro. Se vocês tiverem uma alimentação saudável, um exercício de 3 a 5 vezes por semana e muita água, vocês estarão fazendo isso de maneira natural. E vocês estarão ajudando a que todos os tratamentos dados para vocês, seja para endometriose, para ovário policístico, para menopausa, tenham maior potencial de êxito, que vocês se sintam melhores. Esse é um tema que tem crescido muito nos últimos 5 anos. Muitas vezes não se dá a devida atenção. E eu reitero agora, chegando ao final do programa, que o intestino hoje, já disse no começo, reitero para vocês, ele é o segundo cérebro. E nós temos que levar isso muito a sério. Isso fará com que vocês, em idade mais avançada, vivam muito melhor. Eu atendo mulher o dia inteiro e vejo quantas chegam para mim certas de que tem um problema no útero ou no ovário porque tem dor embaixo da barriga, tem a barriga inchada, tem desconforto, estufamento, quando na verdade não tem relação direta com os órgãos genitais. Resumindo, finalizando e agradecendo a presença de todas vocês nesse episódio, no episódio 6 do DonaCast, façam o simples. Tomem muita água. Comam muito menos doce, muito menos lactose. Aumentem as frutas, as verduras, os feijões, as carnes magras. Vocês estarão muito mais equilibradas, se sentindo muito melhor, se sentindo muito mais energizadas e, no final, muito mais felizes. Muito boa noite. Daqui 15 dias estou de volta.